Oi, meu nome é Helene Vassão, eu sou capelã hospitalar e tenho o prazer, o privilégio de estar aqui conversando com vocês dentro desse tema tão importante. E agora, como viveremos diante desse mal que estamos enfrentando, o mundo inteiro está enfrentando essa quarentena, o Covid-19, quantas ameaças nos fazem, e o nosso tema é: e agora, como viveremos? E eu quero responder para você com um dia de cada vez. Como podemos aprender a viver com qualidade, glorificando o nosso Deus, trazendo alegria, trazendo conforto, trazendo esperança na pessoa de Cristo, a todas as pessoas com quem tivermos contato. Ou mesmo nesse tempo de quarentena estamos aprendendo novas habilidades. Podemos usar as mídias para levarmos o conforto através da nossa voz para pessoas que nós nunca encontraremos, talvez. Mas a palavra de Deus não está presa, ela está livre e ela pode alcançar a vida de muita gente. Então vamos lá conversar sobre: e agora, como viveremos um dia de cada vez? Eu fiquei meio perdida nos primeiros dias de quarentena. Tenho que confessar que eu fiquei confusa, frustrada. Tantos planos que nós fizemos, tantos projetos de congressos, de cursos, de capelania para o Brasil inteiro, e de repente todos os nossos planos foram frustrados. Como foi difícil ter que parar, deixar toda a minha expectativa, minha ansiedade baixar, para então começar a me colocar diante do Senhor e começar a ler mais profundamente, buscando na palavra de Deus respostas para as questões que nós temos vivido. E Deus sempre nos responde. Mesmo que Ele não explique o que está acontecendo, mesmo que sejam questões para as quais não temos resposta, nós podemos aprender a viver com o Senhor de uma maneira produtiva, que glorifique o seu nome, mesmo em meio a situações adversas. E eu quero estar falando para vocês sobre como enfrentar o nosso maior inimigo, aquele a quem mais tememos, que é a morte. Nós não temos como evitá-la, não temos como fugir dela, e todo esse clima de terror, essas más notícias, essas coisas tão pesadas que nos afligem a cada dia, nos deixam apavorados, e o nosso maior medo é a morte. Como enfrentar esse inimigo mortal e sair para continuar a nossa vida com qualidade, sem temermos mais a morte? É sobre isso que nós queremos conversar. A morte não é e nunca será uma coisa natural, ela é comum, mas ela vem por causa da queda, por causa do pecado, e ela entrou no mundo como uma inimiga. Ela já foi vencida por Cristo, mas ela ainda nos assombra. O seu poder foi vencido na cruz, mas ainda vivemos diante da morte, porque nós somos finitos, somos frágeis, somos mortais. O último inimigo a ser vencido foi vencido por Cristo na cruz. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a morte. Não, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11. Ele também diz em João 5, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você entendeu? Não sei se você é religioso, você frequenta uma comunidade religiosa, você busca fazer coisas boas, agradar a Deus de muitas formas, mas talvez você não tenha ainda tido esse encontro com a pessoa de Jesus como seu Salvador.
Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, vemos como o nosso coração é enganoso, é corrupto, como ele nos destrói a cada dia quando nós confiamos nele mesmo. Mas a boa notícia que nós recebemos por parte de Cristo, através da palavra de Deus, o Evangelho, é que Cristo é Deus, é o Filho de Deus que se fez homem como a gente, vestiu a nossa pele, veio ao nosso encontro para dar a sua vida numa cruz no nosso lugar, perdoar os nossos pecados, nos dar paz com Deus, e porque Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele pode nos dar a certeza da vida eterna no céu, na casa do Pai, quando nós cremos nele, quando nós confiamos em Jesus, quando nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal. Nós passamos da morte espiritual para a vida, uma vida nova aqui e uma vida eterna com Ele no céu. É a melhor notícia de todas. Deus é o Senhor da vida e da morte. Spurgeon escreveu: em meio à malária e à peste, estamos seguros com Deus. O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Sob a asa de Jeová, não precisamos ter medo de terror à noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão. Somos imortais até que o nosso trabalho esteja feito. Esteja, pois, tranquilo no dia do mal. Descanse em paz no dia da destruição. Todas as coisas são dispostas pela sabedoria, e preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. Nenhuma força no mundo está fora do seu controle. Deus não tem adversários para atravessar o domínio da providência. Todos os cristãos estão estabelecidos por Deus, e especialmente as nossas mortes sob a vigilância peculiar do nosso querido Salvador. Ele vive e estava morto, e carrega as chaves da morte em seu cinturão. Ele mesmo nos guiará através do portão de ferro da morte. Alegremo-nos, porque na vida e na morte estamos nas mãos do Senhor. Ele é o amado da nossa alma, Ele dirige as nossas vidas, Ele tem um dia para cada um, Ele tem uma vida para cada um, e Ele vive através de nós pelo seu Espírito. Preparados para partir, viveremos melhor. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar nesses 38 anos de capelania hospitalar, nos setores principalmente de cuidados paliativos. Nós lidamos com pacientes já sem uma perspectiva de cura, uma doença em fase avançada, perto da morte. Provavelmente 4 a 6 meses de vida essa pessoa ainda tenha. Então, essas pessoas trazem à tona algumas questões difíceis acumuladas em toda a sua vida, conflitos que precisam ser resolvidos, trabalhados, precisam de ajuda. Mas como é precioso poder dar ouvidos a elas, poder chegar junto, caminhar junto a elas e mostrar que Deus as ama, que Ele está interessado em suas vidas, que Ele é o Senhor e pode resolver as questões mais angustiosas do seu viver, pode consolidar toda a sua existência, pode fazer com que ela deixe uma homenagem, um legado para os seus queridos que vão se lembrar dela com carinho. E principalmente, esse tempo é um tempo precioso para que elas possam conhecer a Jesus como Salvador, ou as que já o conhecem, que possam viver em abundância de vida com Ele. Eu conheci o Dr. Rudi Uchoa no consultório dele, passando por uma consulta de rotina, e quando acabamos a consulta, ele falou: olha, agora nós vamos trocar de papel.
Eu tenho 40 anos, tenho 4 filhos, sou médico paliativista, sou cirurgião, anestesista, mas agora eu acabei de descobrir que eu tenho um câncer já bastante avançado, metastático, descoberto agora, mas já com metástases bem invasivas, e pelo meu conhecimento, eu sei que eu tenho de 1 ano e 1 ano e meio de vida. Eu quero que você me ajude agora a organizar a minha vida, a elaborar um plano para que eu possa deixar todas as áreas da minha vida resolvidas, para que os meus queridos possam ser confortados com a minha partida e que eu possa viver intensamente cada dia que o Senhor decidir me dar ainda. O meu desejo é de ser curado. Eu não quero deixar, principalmente a minha nenê tão pequena, meus meninos tão queridos, minha esposa, meus pais, meu irmão, mas eu estou nas mãos dele, para a glória dele, para fazer o que ele quiser. E nós combinamos nesse dia que nós estaríamos lendo juntos um livro chamado Antes de Partir. Esse livro traz o depoimento de vários homens de Deus que estavam observando a sua fragilidade diante de um tempo bastante curto de vida. A morte estava lançando a sua sombra sobre eles. E eles estavam ali diante do Senhor, escrevendo sobre o legado que eles queriam deixar. É um livro precioso e eu quero ler para vocês alguns trechos dele. Principalmente um homem chamado John Eaves, um missionário. Ele descobriu que estava com uma doença também bem avançada, em fase já terminal, e ele escreve assim: a vida não é sobre nós, a vida é sobre Jesus e o nosso testemunho dele neste mundo. E este é frequentemente manifesto em nossos momentos de maior fraqueza, ao invés de quando estamos com força plena. Quando retornei de Nova York para Nashville, após receber o meu diagnóstico de câncer terminal, passei os primeiros 3 meses me preparando para morrer. Por mais estranha que pareça, eu acho que este é um dos maiores presentes que podemos dar para nossa família ao nos prepararmos para nossa própria morte. Por que deixá-los no escuro, tendo que organizar os detalhes no momento de maior vulnerabilidade e dor? Kay e eu revisamos os nossos testamentos, a nossa situação financeira, fizemos ajustes e, juntamente com o nosso consultor financeiro e advogado, tomamos todas as providências. Nós assinamos a transferência de automóveis, imóveis, e eu entrei até mesmo em contato com o diretor da funerária e preenchi toda a papelada necessária antes do tempo. Eu escrevi até mesmo a minha própria homenagem póstuma e a distribuí para os participantes do culto. Tendo completado a tarefa de me preparar para morrer, eu estava totalmente liberado para viver e me concentrar no ministério que Deus havia me dado. Interessante, porque quando ele perdeu o medo da morte, quando ele preparou tudo para a sua partida, ele estava pronto para viver intensamente cada dia. A experiência que ganhamos nesse contato precioso com o Dr. Rudi Uchoa durante todo o seu tempo de sofrimento e de vida e vida em abundância nos ajudou a escrever um novo livro, Esperança para Viver e para Partir. Espiritualidade na Prática de Cuidados Paliativos. Eu escrevi esse livro junto com o Dr. Rudi e convidei vários amigos meus, médicos e capelães e nutricionistas, que viveram parte desse drama todo para escreverem juntos. E foi um livro lindo, está ali na editora Cultura Cristã e você vai ser muito enriquecido ao ler a experiência do Dr. Rudi e de outros pacientes também que contaram com a esperança
da pessoa de Cristo, a presença de Cristo na vida deles, mesmo nesse tempo tão difícil de partida. Confiar no Senhor nos traz paz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como é importante nós sabermos e nos lembrarmos disso. O Senhor está agindo mesmo nessa situação tão catastrófica como essa pandemia. Ele tem os seus altos propósitos, mesmo que não possamos compreender. Se nós cremos nele, se nós confiamos a nossa vida em suas mãos, nós sabemos que ele está agindo em todas as coisas para o nosso bem. E Romanos 8 também nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bendita esperança essa que nós temos em Cristo. Missão cumprida. Muitas vezes eu ficava meio encafifada, pensando, puxa, eu vou viajar de novo para fazer palestra em outra parte do país, uma parte meio perigosa, uma viagem arriscada. Meu marido nem fica preocupado, nem fica nervoso, tenso. Por quê? E eu perguntei a ele uma vez. Ele falou assim: olha, eu tenho certeza de que o Senhor está cuidando de você, Ele está guardando a sua vida, mas acima disso, ninguém parte antes que a sua missão esteja completa. Quando chega esse dia, ninguém pode fazer nada. O Senhor é o dono da sua vida, Ele está cuidando de você. 1 Timóteo 4, Paulo está falando. Ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Será que nós temos essa certeza de que nós estamos combatendo o bom combate, completando a carreira e principalmente guardando a fé? Será que a nossa vida tem impactado a vida de outras pessoas, revelando a luz de Cristo, trazendo ao conhecimento das pessoas a pessoa do Salvador Jesus? É esse o alvo do nosso viver. Vivendo intensamente para o Senhor. O Dr. Rudi começou a viver assim, e vários outros pacientes com quem eu tive o privilégio de conviver nesse estágio final de vida. A Beth, quando pôde lidar com os seus conflitos, conversar com os seus filhos pequenos ainda e um adolescente, o seu marido, os seus pais, ela pôde viver de uma maneira tão tremenda que ela impactou todos os profissionais da saúde que tiveram contato com ela naquele hospital. Nós não sabemos, não temos ideia do impacto que as nossas vidas causam na vida de outras pessoas, principalmente nos momentos de adversidade. O sentido da vida é Cristo em nós. Jesus estava falando com os seus discípulos e preparando-os para a sua partida. E ele diz assim: vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Vocês creem agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinhos, mas eu não estarei sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflição, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse:
Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, para que a eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Gente, não é lindo a gente conhecer esse Jesus, o caminho, a verdade e a vida, a razão de nosso viver. Nesses dias de quarentena, eu tenho lido muito os Salmos e tenho imaginado com muito maior clareza as situações de crise terríveis que esses salmistas estavam enfrentando. Davi no fundo de uma caverna, perseguido pelo exército de Saul, muito poderoso, ele trancado e ele sem saber o que fazer, para onde fugir, mas o principal é que a sua alma estava atormentada, ele estava sofrendo porque estava totalmente perturbado dentro de si. Mas quando ele leva todas as suas preocupações ao Senhor, clama a Ele, confia nele e abre o seu coração, o Senhor lhe responde. E o Salmo 3 e o Salmo 4, ele diz assim, Davi diz assim: eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Só o Senhor pode nos dar mais um dia de vida. A vida e a morte estão em suas mãos e só Ele é dono de nossas vidas. Só Ele tem o controle sobre todas as situações. Vivendo sem ansiedade. Paulo estava na prisão, sabendo que os seus dias estavam contados. E ele fala sobre não ter ansiedade. Ele fala sobre alegria na adversidade. Como um homem às portas da morte, algemado a soldados 24 horas, guardado por toda a guarda pretoriana, ele estava totalmente em quarentena, dentro da sua casa, algumas vezes, na prisão, outras, mas ele estava afastado, isolado de todo mundo, preso. Mas ele diz, a palavra do Senhor não está presa. E com isso ele pôde inverter a situação. Em paz, tranquilo, sabendo que vivendo ou morrendo estaria com o Senhor, ele fala, não, eles são meus prisioneiros. Eles estão obrigados a ficar aqui. Então agora eles vão ouvir a mensagem está livre e essa mensagem liberta o coração de qualquer pessoa que confie em Jesus. E ele usou o tempo dele para levar o evangelho a toda a guarda pretoriana. Quantos se converteram? Que sabedoria do Senhor em colocá-lo naquela situação que de outra forma ele não teria acesso a todos esses soldados, a todo aquele povo que vivia no palácio, mas ele pôde ser usado pelo Senhor em meio à sua adversidade, porque ele virou o jogo. Ele sabia que o Senhor estava usando a vida dele ali mesmo. E ele diz assim em Filipenses 4, celebre o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias. Quero dizer, alegrem-se nele, deixem claro a todos com quem se encontrarem em que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles e não contra eles. Ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. Não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações.
permitindo que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações para que Deus os conheça. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Que coisa linda! Como nós podemos alimentar a nossa mente com tudo que glorifica o Senhor, tudo que é bom, tudo que enaltece o nome do Senhor e traz alegria e traz vida para as pessoas. Encarando a morte e vivendo com intensidade. Ele diz assim, em Filipenses 1, na versão A Mensagem: mal posso esperar para prosseguir o meu caminho. Não penso que algo vá me perturbar, nem um pouco. Pelo contrário, tudo que está acontecendo comigo nessa cadeia colabora para fazer Cristo mais conhecido. Não importa se eu viva ou se eu morra. Eles não me fazem calar, mas me deram um púlpito. Vivo, sou mensageiro de Cristo. Morto, sou seu prêmio. É a vida e mais vida ainda. E não há como eu perder. Que visão maravilhosa! Cada vez mais semelhantes a Cristo. Você se torna parecido com o que você escolhe contemplar. Contemple a Cristo e você se tornará parecido com Cristo. Contemple a superficialidade e a imoralidade e você se tornará semelhante a eles. Quem você se tornará será o resultado cumulativo das escolhas diárias que você faz. Todos nós somos transformados dia a dia na imagem de Cristo, na semelhança a Cristo. Quando nós gastamos o nosso tempo, investimos o nosso tempo lendo a palavra, meditando na palavra, aplicando-a ao nosso dia a dia de maneira viva. E é impressionante como as pessoas que chegam perto de nós começam a falar: eu não entendo, mas você tem um brilho especial. Parece que Deus está aqui com a gente quando você chega. Que delícia podemos refletir o caráter de Cristo na nossa vida diária. Vivendo para levar o consolo. É tão impressionante porque Deus nos permite passar por situações adversas, as mais difíceis, as mais variadas, mas quando nós corremos para Ele, quando nós nos abrigamos nos seus braços, Ele nos conforta, Ele trabalha a nossa vida, Ele nos dá perseverança, Ele nos deixa muito mais resilientes, Ele fala de uma maneira única aos nossos corações, porque naquela hora nós realmente damos ouvido, somos muito mais sensíveis à voz do Senhor. E Ele faz tudo isso, não simplesmente para ficarmos confortáveis, confortados e acomodados. Ele é o Deus de toda consolação, que consola o nosso coração em toda angústia, para que possamos consolar outras pessoas que estão passando por qualquer tipo de provação, com o consolo, aquele consolo que nós recebemos do Senhor. Nós vamos mostrar a essa pessoa que o Senhor é poderoso para cuidar dela, para confortá-la em toda a sua angústia. E John Eves, esse missionário
sobre o qual nós já falamos, diz assim: uma das grandes lições que aprendi com a minha doença é que Deus nos chamará muitas vezes para estar ao lado de outros que estão enfrentando a mesma circunstância que nós. Eu chamo isso de doença encarnacional. Deus deliberadamente cruza as nossas vidas com o sofrimento alheio e no exato momento em que sofremos. Despojados de nossos próprios dons e recursos, estamos perfeitamente posicionados para confiar nele. Para mim, o centro de tratamento se tornou a minha nova congregação. Em vez de nos escondermos atrás das cortinas, nós circulávamos com as nossas cadeiras e começávamos a conversar. Em nossos momentos de fraqueza, Deus se move em nossa direção e nos pede para nos estendermos aos outros. Eu me lembro do pastor Carlos Oswaldo Pinto. Foi meu professor no seminário, depois no mestrado em aconselhamento bíblico, lá na Palavra da Vida. E ele e a sua esposa Artemis enfrentaram o câncer. Eu convivi mais com ele durante todo esse tempo de tratamento a que ele foi submetido. E foi tremendo ver a aplicação daquelas verdades bíblicas que ele pregava, vividas no seu dia a dia, durante a doença, durante o tratamento, durante a internação, durante a reclusão numa casa para pacientes em tratamento. E como ele foi usado por Deus para levar vida, esperança, a palavra de Deus, ministrar aqueles corações, distribuir literatura bíblica, aconselhar tantas pessoas, vivendo com alegria e esperança, um dia de cada vez. Filipenses diz assim, Paulo está falando da sua prisão, da sua quarentena. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que maravilha é poder descansar no Senhor. Mas você não fica preocupado pensando em partir e deixar a sua obra sem estar completa? A missão que Deus lhe deu e que ainda está em andamento. E eu achei uma coisa muito interessante nesse livro At the End of the Day, no final do dia. Diz assim, cada pessoa morre deixando algo sem fazer. Nós nunca seremos capazes de fazer tudo aquilo que queremos. Nós nunca faremos tudo que planejamos. Nós nunca veremos tudo que gostaríamos de ver terminado, caminhando para a perfeição. Talvez seja isso que John Wesley quis dizer ao afirmar: estamos caminhando para a perfeição. Então, teremos que aprender a dura lição da paciência e da confiança. Nós fazemos aquilo que podemos e então confiamos a outra pessoa e a Deus para fazer com que aquilo que começamos tenha continuidade. Nós fizemos o nosso melhor e confiamos ao Senhor o restante. A obra é dele, nós somos dele e ele vai dar continuidade à sua obra, porque a glória é para o nome do Senhor. Conclusão, como vamos andar em meio a essa quarentena ou depois da quarentena? Um dia de cada vez. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. E o autor desse livro escreve assim: eu não vou me levantar mais uma manhã sequer pensando que é um dia a menos para viver. Ao contrário, terei uma nova atitude. Vou agradecer a Deus pelo presente deste dia. Afinal, todos são pacientes em fase terminal. Eu simplesmente sei que o meu fim está mais visível e determinado. Nenhum de nós sabe quando irá morrer. Então, eu farei cada um dos dias da minha vida realmente te contar para alguma coisa maravilhosa.
Eu verei cada dia como um presente especial e gracioso de Deus. E você está fazendo cada um de seus dias valer? Como você está vivendo a sua vida de maneira a glorificar o nome do Senhor? Lembre-se, se você aceitou a Cristo como Salvador, você tem a vida eterna. Você não precisa mais ter medo. O Senhor estará com você até o momento final. E Ele liberta o seu coração, a sua alma da angústia, da ansiedade, do medo da morte, para que você viva uma vida para valer, em intensidade, glorificando o nome do Senhor e refletindo a luz de Cristo em todo lugar, diante de qualquer pessoa que Ele colocar você. Deus abençoe a sua vida, incomode o seu coração para que você possa realmente não ficar ansioso por nada. Descanse no Senhor. Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Não precisamos ter medo de nada.